Então, agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês para mostrar a aplicação das outras ômegas. Tem que agradecer, então, a comissão organizadora do Congresso Paulista de Infectologia. E vamos seguir, então, com a apresentação de outras ômegas, depois dessa apresentação muito boa do André, que eu acho que a gente está falando aqui do futuro, do que vai ser o diagnóstico. E, bom, vamos falar, então, das outras ômicas, para a gente ver a posição delas, que tem algumas que já estão no diagnóstico, apesar que eu vou mostrar algumas coisas de diagnóstico, algumas coisas de pesquisa também. Eu sou da Faculdade de Medicina da USP, sou do Einstein também. Então, fazendo uma revisão recente que eu encontrei, mostrou os diferentes métodos de diagnóstico baseados em biologia molecular, em técnicas de NGS, mas não só de NGS seria essas primeiras, genômica, epigenômica, transcriptômica. Depois a gente tem proteômica e metabolômica e mesmo lipidômica, que já são baseadas em outras metodologias de espectrometria de massa, Mal-Ditoff, enfim, outras metodologias que acho que vão ser abordadas também depois da minha apresentação. E uma outra parte que tem um grande desenvolvimento também é o desenvolvimento de aparelhos os wearables, que são aparelhos que vão permitir monitorar à distância a características importantes derivadas desses exames, que podem ser usadas para monitorar as doenças, assim como o Big Data, que permite que a gente trabalhe com essa quantidade imensa de dados que a gente está gerando. Bom, então, só falando primeiramente das primeiras técnicas, né, eu vou passar um pouco mais rápido sobre elas. A proteômica, então, estuda a identidade e a abundância de proteínas em uma amostra, com grandes avanços recentes de tecnologias e instrumentação, que permitem, então, a detecção rápida, eficiente, sensível e precisa de várias proteínas ao mesmo tempo, utilizando, então, a espectrometria de massa por técnicas de ionização por eletrospray, ionização por distorção a laser, assistida por matriz, que é o Mal-Ditoff, que a gente já ouviu falar, tem uma aplicação muito grande na parte de bacteriologia. Os parâmetros de cromatografia líquida e espectrometria de massa, elas têm crescido, a varredura e precisão desses exames permite que a gente pense que os próximos progressos vão ser na área de proteômica de próxima geração, baseadas nessas metodologias. Metabolômica e lipidômica, então, estudam pequenas proteínas no corpo com menos de 1.500 Daltons, e tem também importantes melhorias em tecnologia e instrumentação nas últimas décadas, permitindo, então, a melhora da resolução e precisão desses métodos e uma multiplicação, permitindo, então, que esses métodos possam oferecer possibilidades interessantes para compreender a saúde e a doença e até serem usados para diagnóstico. O Big Data, então, se refere a conjuntos de dados extremamente grandes e complexos, que são difíceis de processar e analisar usando os métodos tradicionais. A maior parte, então, dos serviços de saúde já tem centros especializados na análise de Big Data, e vai ser muito importante para a análise desses próprios dados que a gente está falando, para algumas análises de pesquisa e de mesmo diagnóstico, e a gente vai poder trabalhar, então, com um grande volume de dados, com dados extremamente variáveis e sabendo também que a gente tem uma grande velocidade, uma grande geração de novos dados que a gente precisa incorporar de alguma forma, tanto nas nossas pesquisas como nas nossas clínicas. Os wearables, então, são dispositivos portáteis que monitoram dados fisiológicos e comportamentais, como os smartwatches, pulseiras inteligentes, sensores vestíveis. Eles são usados, então, eles têm um melhoramento contínuo, porque eles coletam os dados em tempo real, coletam frequência cardíaca, temperatura, padrões de sono, atividade física. E isso pode ser usado para detectar, para diagnosticar diferentes infecções, até de uma forma precoce, antes da monitoração de sintomas. Isso foi uma coisa que foi desenvolvida durante a Covid, teve muitos wearables que foram usados, então, inclusive com a detecção precoce de sintomas.
para o rastreamento de contatos também foi muito utilizado para saber como que as infecções estavam se espalhando, ou seja, um sentido um pouco epidemiológico, para monitorar a resposta ao tratamento, com monitoramento contínuo de dados fisiológicos para avaliar a resposta do paciente ao tratamento, ou seja, de uma forma geral, para o estudo das doenças infecciosas, fornecendo, então, dados valiosos para pesquisa sobre doenças infecciosas, ajudando a entender a evolução da doença, os fatores de risco e a eficácia dos tratamentos. Bom, aqui são só 2 exemplos que eu vou passar rapidamente, da época da Covid, da detecção pré-sintomática da Covid-19, utilizando, então, alguns desses wearables que estão mostrados aí no slide, que monitoravam algumas das funções fisiológicas, e uma outra aplicação que é o desenvolvimento. Então, Big Data trabalha com inteligência artificial também e pode participar, então, para a gente, uma preocupação que nós temos, que é se preparar para as próximas epidemias, que a gente vive cercado de novos agentes, especialmente os vírus que estão aqui à nossa volta, o vírus da influenza, Oropoche, Maiara, enfim. Então, que a gente pode ter, com os sistemas de Big Data, desenvolver, em primeiro lugar, algoritmos para diagnóstico precoce e depois algoritmos para monitorar, que seria essa parte 2, a dispersão dessas infecções usando dados obtidos da população como um todo, e todos eles têm essa parte intermediária, que são métodos de inteligência artificial, muitos de rede neural, que participam, então, tanto da predição da doença infecciosa e da dispersão dessas doenças infecciosas. De nova geração, eu vou falar mais da parte humana, né, de genomas completos que permitem identificar, então, polimorfismos genéticos associados com diferentes suscetibilidades a infecções, diferentes evoluções clínicas e diferentes respostas a diferentes tratamentos. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. A gente tem que falar da Covid, porque foi uma pandemia muito importante. Tem esse Covid-19 Host Genetics Initiative, que é um grupo de mais de 35 países estão envolvidos. Inclusive, está mostrado aqui embaixo os mapas, tem até São Paulo participa, dá para ver aqui, tá? E ela fez esses estudos, fez uma meta-análise de 80 estudos de 35 países, incluindo, então, 36 estudos de indivíduos com ascendência não europeia, e que ele separou, então, os pacientes em doenças críticas, naqueles hospitalizados e naqueles que tinham tido só infecção por SARS-CoV-2, ainda teve mais milhões de controles. Está mostrado abaixo, então, quais são as diferentes populações que foram estudadas, as origens populacionais são importantes para a gente saber o quanto a gente pode aplicar para os diferentes grupos populacionais. E aqui eles identificaram, então, uma série de RS, de SNPs específicos associados tanto com a gravidade como com a susceptibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2. E esses polimorfismos, então, eles participavam de 3 vias principais. A via de entrada, imunidade viral inata, no qual a gente tem genes que são importantes para a entrada do COVID na célula, o ACE2, o TMPRSS2, o SL6-6A20, temos também o ABO, que teve uma importância. Temos a segunda parte da segunda via biológica importante, que são os genes da mucina, que fazem, então, a camada mucosa de defesa de entrada nas vias aéreas. E temos também alguns polimorfismos importantes na resposta de interferon tipo 1. Então, todos eles aqui, alguns foram identificados como SNPs associados com
com a susceptibilidade à doença e outros associados com a gravidade da doença. Tá? E tem até um exíbio aqui do TLR7, que é extremamente raro, mas que esse é associado com uma severidade muito grande da doença. Bom, além disso, a gente tem os estudos da epigenômica. A epigenômica, então, são todas as modificações epigenéticas que podem afetar o genoma, sendo as mais importantes a metilação do DNA, a modificação de histonas por acetilação, citrulinação e fosforilação. E essas modificações, em geral, levam à remodelação do nucleossomo, que vai tornar alguns genes mais ativos e outros menos ativos. Então, algumas das modificações que foram encontradas foi que o DNA metilado é associado ao aumento da suscetibilidade do tecido pulmonar ao Covid-19 e uma maior predisposição dessa doença em pacientes com câncer de pâncreas e próstata, especificamente. A inativação do X está relacionada com a função da imunidade inata contra a Covid-19. Tem alguns dos genes que eu mostrei anteriormente, que se encontram no cromossomo X, e isso poderia explicar, inclusive, porque a Covid-19 tende a ser mais grave nos homens do que nas mulheres. Modificações de histona, especialmente a citrulinação, que podem influenciar a imunidade, e a remodelação do nucleossomo, que eu já falei por vocês, pode ser mediada por algumas proteínas, especialmente essa SMARCA4, tem a SMAD3 também, e esse é um outro mecanismo epigenético que pode afetar o curso da doença, assumindo um papel desfavorável para o paciente no caso da Covid-19. Bom, passando agora para a transcriptômica, eu vou falar então da transcriptômica, não da metatranscriptômica, porque a metatranscriptômica seria um RNA exógeno. Na verdade, a gente está falando da estrutura, função e evolução dos próprios RNAs transcritos pelo genoma de um organismo. Então, inclui principalmente os RNAs mensageiros, que carregam as instruções para a síntese das proteínas. Os RNAs ribossomais a gente tenta tirar das nossas análises. E só falando que o metatranscriptômica, ele então aborda também os RNAs mensageiros exógenos, como já foram abordados pelo André anteriormente. Vai. Parou de ir? Ah, já foi. Bom, então, a gente fez um trabalho, esse é um trabalho que foi feito lá na Faculdade de Medicina, que o Einstein até participou ajudando na parte de sequenciamento, mas foi principalmente feito pelos grupos teve colaboradores da Suécia, da Finlândia, o grupo do professor Saldiva teve um papel importante, a Marisa Donikoff, a Thaís, em que a gente estudou, então, eles tinham desenvolvido aquela autópsia minimamente invasiva, e nós estudamos, então, 18 pacientes com diferentes metodologias, e foi feita histopatologia, foi feita imunistoquímica, foi utilizada a inteligência artificial para análise de Covid-19, porque tinham muitos marcadores celulares ao mesmo tempo. Foi estudado, então, o perfil da lesão alveolar difusa, que era um marcador importante, tanto a função das células imunes e a própria estrutura dessa lesão alveolar difusa. Foi feita hibridização in situ, foi feito também multiplex das citocinas e detecção de fungos e bactérias, e a participação do meu grupo, a Roberta Versiano, lá do HC, teve um papel muito importante nesse trabalho, foi ela que desenvolveu a técnica de transcriptômica que a gente utilizou, e a Michele Gomes, que fez o PCR de Covid de todos esses casos também. Bom, enfim, para mostrar os resultados, aqui eu vou passar mais rápido, só para mostrar a parte da anatomia patológica, que a gente tem, então, a lesão alveolar, que está com a letra A difusa, que é diferente da lesão alveolar de padrão misto. Esses são a figura B, principalmente, são essas duas que eu vou me prender aqui, que são duas lesões diferentes que foram encontradas nas
autópsias minimamente invasivas desses pacientes. Bom, aqui a parte que eu tive mais envolvido, que é o que está mais a ver com esta apresentação, que foi a expressão gênica nos diferentes casos. A gente fez, então, o transcriptoma dos RNAs que foram extraídos do material que foi tirado das autópsias, ou seja, era um material bem restrito que a gente tinha até muito, nem sabia se ia dar muito certo, mas a gente conseguiu resultados interessantes. Então, a gente viu, está mostrado aqui do lado direito do slide, em que os diferentes genes, a gente teve genes regulados, up-regulated e down-regulated, nas formas agudas e nas formas mistas e avançadas da lesão alveolar, e esses genes eram diferentes. Então, no VAD exudativo ou agudo, a gente teve genes regulados à resposta, regulados positivamente, relacionados à fosforilação oxidativa, às respostas antimicrobianas, à coagulação sanguínea, à diferenciação e regulação de megacariócitos, desgranulação e ativação plaquetária. E nos outros, que eram intermediários e avançados, que eram os DADs diferentes, a gente tinha os genes regulados a imunoglobulinas e organização da matriz extracelular. Tinham genes que eram regulados em todos os DADs, DEG são os genes que são expressos de uma forma mais importante, esses eram tanto das respostas imunes e adaptativas, e uma coisa importante nesses trabalhos de pesquisa, quando a gente está trabalhando com genes novos, é a gente confirmar se esses achados do transcriptoma são confirmados quando a gente faz PCRs específicos, e foi isso que a gente fez aqui, que a gente comparou, então, a expressão desses diferentes genes, mas com PCR quantitativo, e confirmamos, então, que haviam genes que eram mais expressos nos DADs intermediários e avançados em relação ao grupo controle. Ela é uma aplicação bem interessante da parte de pesquisa e, na verdade, eu vou mostrar só uma parte pequena do trabalho. Tem aqui um vídeo que veio no trabalho mostrando, então, resumindo os resultados finais, mas a conclusão geral, então, foi que a gente utilizou, então, uma ampla combinação de diferentes técnicas. A gente detalhou a composição imunopatológica das lesões pulmonares heterogêneas de Covid-19, que existem no mesmo indivíduo, e no padrão do DAD exudativo prevaleceu o desnudamento epitelial e endotelial com menos infiltração de células imunes e maior carga viral, com genes regulados positivamente relacionados a respostas agudas e trombogênicas. Então, a gente achou que esse era um trabalho que contribuiu bastante, muito, para que a gente compreendesse a fisiopatologia da lesão causada pelo SARS-CoV-2. Foi importante, então, estou mostrando a aplicação dessa metodologia junto de outras. Acho que é importante a gente sempre pensar também que as técnicas de genômica, em geral, elas não são técnicas que vão ser isoladas e a gente nunca mais vai usar o resto do laboratório. Não, todo o laboratório continua sendo muito importante para que a gente consiga evoluir nos nossos conhecimentos, tanto científicos como técnicos. É um outro trabalho que foi feito também, foi um trabalho da mesma população, mas só com 28 autópsias, com lesão alveolar difusa, que foram estudados para imunistoquímica, foram usados controles de lesões de outras, não causadas pela Covid-19, e os pacientes eram divididos ao tempo de ventilação mecânica. Alguns tinham usado ventilação mecânica só por 6 dias, que era o grupo L7, ou 7 dias ou mais, que é o grupo H7. Foi feito, então, também estudos multiplex, análise da matriz extracelular, e o transcriptoma desses pacientes, que
Eles entraram no outro trabalho, PCR em tempo real. Vamos lá. E aqui são os resultados não da parte do NGS, mas dos resultados dos outros marcadores, comparando as lesões nas mulheres que faleceram tinham mais colágeno, comparando aqui no gráfico B a produção de TGF-beta, que era maior nos pacientes que tinham do grupo L7, que tinha uma doença mais curta, e a produção de fibras elásticas maiores no grupo L7, e a decorina, que é uma substância produzida na matriz extracelular, era mais frequente em pacientes mais idosos. Isso pode ter a ver com a maior gravidade da doença também. Enfim, já passou meu tempo, eu vou passar bem rápido esses slides, é só mostrando os resultados da parte do NGS em si, do transcriptoma, enfim, confirmando, então, que na parte final, que o grupo do L7 e o grupo H7, os genes reguladamente negativos, estavam relacionados à resposta à interleucina 1, migração de leucócitos e quimiotaxia de neutrófilos, resposta imoral, produção de moléculas de adesão celular e regulação negativa da proteólise. Em conclusão, Covid-19 fatal associado ao ambiente pulmonar de expressão precoce de TGF-beta após o início da ventilação mecânica, seguido por uma montagem desordenada da matriz extracelular. Esse processo resultou na deposição prominente de colágeno, quando comparado às outras causas da síndrome respiratória aguda, e a gente então forneceu substratos patológicos para atender melhor a alta prevalência de anormalidades pulmonares em pacientes que sobreviveram à Covid-19. Meu tempo já acabou. Esse aqui são só 2 últimos slides, mostrando aqui as diferentes técnicas que a gente tem, que eu tentei abordá-las aqui, e tudo que a gente pode fazer com elas para prever o risco de doenças, subtipagens, descoberta de biomarcadores e novos marcadores moleculares e ajudar na resposta ao tratamento. Em conclusão, os avanços rápidos em ômicas e em bioinformática estão permitindo conhecimento profundo de diferentes patologias. A multiômica propicia a compreensão de interações moleculares complexas, revela conhecimentos importantes para a medicina personalizada, e a aplicação da multiômica na clínica terá um impacto muito relevante na assistência médica. Bom, obrigado a vocês todos.